Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidos pela Casa de Fabiano, hoje eu vou trazer aqui o tema do segundo capítulo do livro da Joana de Ângeles, pela mediunidade, pela psicografia do Divaldo Franco. O livro chama Vida Plena, né? E o segundo capítulo vai tratar aqui sobre interferências espirituais. Quem não sofre influência espiritual? Ninguém, né? Ninguém, uma vez que nós somos espíritos encarnados, né? E nós já sabemos que o mundo espiritual e o mundo material interagem. Então, se o mundo material com o mundo espiritual interagem, as inteligências desses dois mundos são, né? Se a gente sabe que o espírito é o princípio inteligente do universo, né? Então, essas inteligências encarnadas e desencarnadas, uma atuam sobre a outra, influenciando, né? Então, vamos aqui refletir um pouco sobre o que a Joana de Ângeles vem ensinar para que a gente tenha uma vida plena com essas influências espirituais que são comuns, que a gente nunca pode achar que a influência espiritual é algo que vai ser sempre prejudicial, né? Porque às vezes quando a gente pensa em influência espiritual, a gente já pensa numa obsessão, né? Numa influência espiritual nociva, né? E não necessariamente. Quando nós conseguimos, né, transformar o nosso coração, quando nós conseguirmos melhorar a nossa vibração, esse intercâmbio vai continuar. Só que ele vai continuar com quem? Com quem nós iremos sintonizar? Se a gente está imbuído de bons sentimentos, se a gente está imbuído de bons pensamentos, de boas vibrações, com quem que a gente vai sintonizar? Eu respondo, nós vamos sintonizar com todos, mesmo com aqueles infelizes e sofredores. Porém, a vibração deles não vai nos influenciar no sentido de fazer com que a gente fique mal. Então, uma vez que a gente tem condição espiritual, né? Ainda que essas influências difíceis, deletérias e nocivas se acerquem de nós por qualquer motivo que seja, nós teremos condição de auxiliá-las, né? Através desse nossa vibração boa, desse nosso sentimento já de amor. Então, é por isso que a gente tem que aprender a desenvolver o amor dentro de nós, que é para a gente aprender a ter a capacidade de amar, inclusive esses que querem nos perturbar, né? E as boas influências, que evidentemente, aqueles bons que vêm nos influenciar para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos dar até como um prêmio mesmo pela nossa perseverança, vai ser realmente isso, um prêmio, uma alegria, uma satisfação íntima muito grande quando ocorrem essas influências, né, positivas que nos estimulam a continuar querendo fazer cada vez melhor, né? Então vamos aqui à leitura do ensinamento da Joana para nós, né? Mente a mente processa-se o intercâmbio entre os espíritos envoltos na indumentária, né? Que é vamos dizer, a roupa, né? Indumentária carnal. Então o que seria essa indumentária carnal? O corpo de carne, que é a roupa do espírito, né? Assim dizendo. Assim como a roupa cobre o nosso corpo material, né? Da nudez, a indumentária carnal cobre o espírito, né? Então, mente a mente processa-se o intercâmbio entre os espíritos envoltos na indumentária carnal e os dela desvestidos. Então, né? Espíritos encarnados e desencarnados. Sempre uma está influenciando outra mente. Não há isolamento de natureza mental entre os seres humanos, assim como de vibração entre todos os seres vivos. O interrelacionamento mental é intenso
porque emana da divina mente que mantém a vida no universo. Então, né, tudo isso, todos esses pensamentos que se conjugam, emanam do quê? Da perfeição, né, de Deus quando cria o ou os universos, né? Tudo está mergulhado no pensamento de Deus, na vontade, né? Como a gente seja feita a vossa vontade. O que é a vontade de Deus? São os desígnios de Deus, é o pensamento de Deus, é aquela ideia que ele tem do todo perfeito que nós não temos, né? Ainda não, né? Nós não temos nenhuma. Nós não temos, nunca teremos como Deus, mas a gente vai ter uma ideia daquilo que é, do que são seus desígnios e vamos conseguir conduzir a nossa existência baseado nisso, né? Tratando-se de uma verdadeira guerra moral na qual o planeta se encontra, a potência do bem experimenta a agressão do mal em incessante batalha. É o que a gente vê, né? A gente vê que a gente percebe que parece que são duas energias ali que estão numa luta, né? Então, alguns valores, valores que a gente sabe que se aproximam ali de uma moral, às vezes sendo combatidos, revestidos de ideologias, né? Enfim, sendo combatidos ali como se fossem algo de pernicioso, né? Então a gente percebe que existe essa guerra de ideias, fica muito claro isso, né? Essa coisa de, no momento quando a gente fala de polaridades, né? De polarização, a gente vê muito, muito claro como que os seres humanos estão entrando sem perceber nessa vibração de ficar duelando com os diferentes, né? Com as diferenças, como se fosse uma batalha entre o bem e o mal. Mentes interessadas multimilenarmente na derrogada do amor não suportam contemplar o progresso da sociedade e a harmonia emocional entre as criaturas humanas. Olha, mentes interessadas multimilenarmente. Então, quem são essas mentes interessadas multimilenarmente para que o progresso não se dê? São aqueles espíritos que a gente pode chamar, sim, de anticristo. Por quê? Porque sabem que são espíritos infelizes, são espíritos revoltados, são espíritos que sofreram provavelmente muitas dores que foram praticadas por homens em nome do Cristo, né? Então, esses espíritos que ainda estão nessa ignorância e nesse atraso, eles não querem eles sabem que o Cristo, né, como governador do planeta, é o espírito que está mais próximo, né? É aquele espírito que consegue interpretar, compreender e trazer para nós a vontade do Pai, e que isso vai nos levar ali à nossa evolução, ao nosso progresso, à plenitude das nossas vidas, né? Porque estaremos ali de acordo com as leis do amor. Então, quem é o nosso modelo e guia? É Jesus. Mas esses espíritos que estão multimilenarmente presos à ideia de que Jesus é um falso profeta, né? Por quê? Por coisas que o próprio Cristo fez a eles? Não, porque o que o Cristo faz a eles? Os ama, né? Eles ainda não sabem, mas Cristo os ama com todo o amor que ama todos aqui, né? Enfim, uma capacidade de amar assim que nós não temos nem dimensão. Mas eles não sabem disso ainda. Não aceitam, por orgulho, por vaidade, por ódio, seja lá por qual motivo for, né? Por coisas que fizeram em nome desse Jesus, eles acham que esse Jesus é um impostor, é isso, é aquilo, e não querem realmente deixar que os desígnios de Deus, que serão, né? Não tem como, serão alcançados, né?
E como que esses desígnios serão alcançados? À medida que a humanidade, não estou falando à medida que todos se tornarem cristãos, porque não é isso. A gente não pode forçar as mentes, né? A gente não pode forçar a liberdade de crença das pessoas, ela é, né, uma liberdade. A gente não pode, não existe isso mais. Se você tem que ser, não é mais o rótulo, não é isso, né? Então são meros rótulos. Quando a gente fala sou cristão, é um rótulo, né? Que você pode escolher ou não pode. Isso não significa que é ruim ou que é bom, né? Mas o que vale? O que vale são as atitudes. Às vezes a pessoa não vai colocar esse rótulo de cristão, mas nas suas atitudes, na sua prática, ainda que ela não saiba, ela está fazendo tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar a fazer, não é? Então, assim, na minha opinião, às vezes esse tem até mais mérito, porque faz sem nem saber, né? Não precisou seguir o modelo e o guia, né? Faz sem precisar copiar o modelo e guia. E nós, né? Nós ainda precisamos. Eu sou cristã, eu preciso deste modelo e guia. Mas o mérito, a gente vai perceber que o espírito que realmente atinge essa plenitude, ele faz aquilo que o Cristo veio ensinar para a humanidade, mesmo sem saber que era mesmo sem até conhecer o Cristo, né? Mas essas mentes multimilenares que a gente está falando aqui são aquelas que provavelmente conhecem o Cristo, né? Pela apresentação de pessoas, de homens, né? Que equivocadamente fizeram muito mal em nome de Jesus, né? Então vamos. Desde remotos períodos do processo evolutivo, que os inferiores, sem esforçar-se para superar as manifestações brutais, hão resolvido lutar contra aqueles que, passo a passo, galgaram os degraus do progresso. Os emissários da verdade sempre apareceram e trouxeram as diretrizes de segurança austeras para as modificações das estruturas grotescas se modificarem e foram invariavelmente agredidos por tentarem modificar o vigente. Então, né, desde sempre a gente percebe que existem aí aqueles que destoam, que promovem a guerra, a discórdia, né? Mas sempre os emissários da verdade, quem são? São sempre esses espíritos que se destacam no bem. A humanidade sempre teve exemplos, né? Em várias partes aí do mundo. E o que aconteceu com esses emissários do bem? Olha lá. Massacrados em hediondas perseguições, ofereceram-se como cobaias que deveriam servir de exemplo e de modelo aos pósteros. Então a gente vê isso desde lá dos circos romanos, né? E vamos vendo que quantas pessoas ali que pregavam o bem, qual foi o fim que tiveram, como que foram tratadas, né? Nesse ínter, ele está falando aqui daquele lá para trás. Então, olha, nesse ínter, então depois disso, aqui está falando dos holocaustos mesmo, dos cristãos ali, né? Antigamente, antes dos profetas, como que foram tratados, né? Nesse ínter veio Jesus. Antes dele, as guerras sanguinolentas e devastadoras dizimaram povos e nações, reduzindo-os a pó, não ficando pedra sobre pedra que o ódio não derrubasse, a fim de atemorizarem os que viriam depois, olvidados de sua transitoriedade material. Então, muitas guerras ali antes de Jesus. A gente ainda tem guerras até hoje, né? Mas para não achar que está falando que só antes que tinha. Mas vamos acompanhar aqui o pensamento da Joana. Então, esses que não deixaram pedra sobre pedra pelo ódio, olha o que aconteceu. Logo renasceram em outras civilizações, ou seja, dizimaram, né, civilizações inteiras, mas logo renasceram em outras civilizações que se deixaram consumir pelos vândalos e opressores, os quais igualmente sucumbiram ao peso da morte antes de serem traídos ou, por sua vez, perseguidos.
Então aconteceu também, né? É a lei do retorno. Os céus ofereceram a beleza através da literatura, da arte, das construções magníficas, de modo a sensibilizar, mas os rebeldes, tornados vencedores inclementes, a tudo destruíram ou buscaram apagar da memória dos tempos. Então sempre vem aqueles espíritos que vêm com um intuito de tentar amenizar com coisas mais leves, né? Então as vibrações ali das artes, a beleza da literatura, da arte e tudo mais, para tentar dar uma diminuída, uma equilibrada nesse senso, nesse sentimento, nesse espírito tão belicoso, né? Tão destrutivo. A tudo sempre submeteram suas paixões asselvajadas e transformaram em escombros e sombras do passado glorioso de um momento. Depois de Jesus, excelso pacificador, as guerras continuaram, tá vendo? Então, antes dele tinha guerra, mas ele continua aqui. Depois de Jesus, o excelso pacificador, as guerras continuaram mais ferozes e aniquiladoras, usando o seu nome ou não. Usando o seu nome ou não. Ou seja, Jesus era o pacificador, excelso pacificador, né? Os homens é que fizeram guerras usando indevidamente, eu colocaria aqui o seu nome, o nome de Jesus, né? As areias dos desertos e as águas dos mares e oceanos, nas sucessivas mudanças do orbe, cobriram algumas dessas civilizações que lentamente foram descobertas, e a história hoje se debruça sobre suas lições, sem colher aprendizados que modifiquem o comportamento dos tempos a esse respeito. Com o advento do Consolador no século XIX, a caridade distendeu o seu manto sobre a humanidade, convidando ao amor e à solidariedade, únicas maneiras de sobreviverem ao caos e facultarem a plenitude a todos. Entretanto, mais de 160 anos depois, houve pequena e insignificante mudança nos painéis da sociedade. O ser humano é belicoso, ou seja, é aquele que tem um comportamento agressivo, predisposto ao embate, à guerra, né? O ser humano é belicoso, graças ao instinto de conservação da vida, né? Então, assim, eu ataco para não ser atacado. Mas a razão que o ergue ao altar da sublimação tem por objetivo alterar-lhe a conduta combativa para labores criativos e não destrutivos. Ou seja, né? Nós já saímos da animalidade, já não corremos tanto perigo, assim como corríamos na época em que estavam ali, né? Desprotegido nas cavernas, nas selvas, enfim. Então, o que a gente tem que fazer? Esse sentimento, essas sensações que até hormonalmente a gente tem, a gente produz hormônios ali que nos predispõem à luta ou fuga, né? O que fazer com isso? Se a gente é biologicamente preparado para isso? Canalizar, né? Para a construção e não para a destruição, né? Aparentemente, a vitória tem sido da ignorância e da impiedade. Realmente, no entanto, hoje brotam já em toda parte do planeta as plântulas da afeição e da solidariedade humana, contrapondo-se à perversidade e ao cinismo cruel dos maus. Não te gerem conflitos os tormentos que trazes de experiências malogradas, agora quando te voltas para a edificação da verdade na terra. Não te permitas autopunições diante de alguma falência na execução do programa do bem, né? Então, é seguir em frente, nada de ficar perdendo tempo em culpa, em autopunição, né? Então, ela está dando conselhos para nós agora, né? Quando a gente for visitado por alguns sentimentos que tendem a nos paralisar, vamos escutar aqui os conselhos da Joana. Olha, insiste, pois. Certamente não é fácil, mas se quiseres, lograrás.
A libertação dos hábitos arraigados, agradáveis, porém dissipadores, é um desafio para as almas sinceras. Ou seja, muitas coisas que a gente sabe que nos fazem mal, nós sabemos o que nos faz mal, mas ainda nos causam muito prazer. E às vezes a gente não consegue deixar de fazer, tá tão arraigado, né, que a gente simplesmente, apesar de ter um lampejo de que não seria o ideal fazer, a gente, quando vê, já fez, né? Eleva o padrão mental no momento que te veja sitiado pelas tristezas, arrependimentos ou íntimas revoltas pelo fracasso de alguma tentativa. Persiste e repete a luta sem temor. Vencerás. Então ela está afirmando, né? Quando a gente for visitado por esses sentimentos que são naturais, né? Se a gente persistir na elevação do padrão mental, nós iremos vencer, né? E é uma afirmativa isso. Tens a mensagem de superação às ideias deprimentes e os valiosos tesouros do teu esforço. Acende a luz da alegria no teu espaço mental, em sombras, e conta com os teus mentores espirituais que te amam e estão envolvidos com o teu progresso espiritual. Tens o direito de errar, embora não o devas. Considera, porém, que as tuas dificuldades íntimas abrem campo vibratório para que a tua mente seja golpeada por outras mentes que te detestam. E porque são insistentes, sutis, insaciáveis, logram dominar-te, dando-te a impressão de serem tais ocorrências, mas geradas por tua própria natureza, de forma que não te sintas ou não queiras a ajuda de outrem, encarnado ou desencarnado, porque o ego, nesses momentos, desvaria. Reage e compõe-te, alma querida, certa do triunfo da tua imortalidade. Até Jesus experimentou a incidência da perseguição dos maus, influenciados pelos espíritos aliciadores de obsessões inomináveis. Na aparência, eles triunfaram na tarde da crucificação. Sem ela, no entanto, não teria ocorrido a ressurreição gloriosa, e com essa permanente mensagem de amor do abandonado na cruz, na sinfonia poderosa do triunfador. Reconquista o terreno que ficou eivado pelos cardos e pedrouços. Volta a ele e semeia a luz para que se transforme numa escada ascensional de vitória. És o que te permitas mentalmente, ainda mais nesses dias calamitosos em que tudo conspira em favor do pessimismo, da revolta e da insegurança. Testemunha o teu valor em processo de redenção e segue com júbilo, arrebanhando os receosos que se encontram pela senda. Considera o teu amanhã de vida, acionado pela divina mente. Entrega-te e não te permitas mais titubear. A noite que perturbava ilumina-se suavemente deste amanhecer de bênçãos. O dia logo esplenderá. Segue adiante para desfrutardes da claridade libertadora. Eu sou a luz do mundo, afirmou Jesus. Sê a claridade que dele procede, e não temerás mais trevas na tua mente, nem no teu coração. E assim eu me despeço com essa bela leitura, desejando a todos uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje o capítulo 16 do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito Neio Lúcio. Diante dos companheiros, André leu expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, sobre as necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Felipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros.
Jesus ouviu os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Então os apóstolos estavam reunidos, né, com Jesus e haviam outras pessoas junto, né, na reunião, e André lê um texto de Isaías, que é um texto do Antigo Testamento, e depois disso começaram a fazer comentários. Jesus, por sua vez, né, estava ouvindo os apóstolos e depois que eles fizeram os comentários deles, Jesus então saiu do silêncio para comentar alguma coisa que nós vamos ver agora. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quanto possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para adiante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido. Demorou-se alguns minutos colando-o paternalmente ao seu próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. Então o amigo foi embora, né, porque ele queria chegar o mais rápido possível e não queria se envolver com aquela criança, porque isso o impossibilitaria chegar, né, vivo ao local onde estavam indo, né? Mas o outro amigo não, preferiu correr o risco tentando salvar a criança. Então, continuando agora. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino abandonado a ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem. Conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela,
A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, o homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. E tudo que quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Aquele que tem o coração cheio de amor sempre encontra um recurso para resolver os problemas. E aquele amigo de bom coração não se importava de fazer um sacrifício a mais para salvar a vida de uma criança, né? E isso o auxiliou a vencer, o frio, a chuva, porque encostado um com o outro, eles se aqueceram um ao outro. E aquele que estava sozinho, o corpo todo ficou no frio, E com isso o organismo não conseguiu vencer, aquela tempestade, naquele tempo ruim, Essa frase, desse texto é muito significativa, O homem, auxiliando a criança, ele diz aqui, descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino abandonado a ajudar a si mesmo, avançando com o sacrifício para ser útil ao outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Então, o conselho de Jesus, o ensino de Jesus, façais aos outros aquilo que queres que façam para você. E no final da história, nós podemos ler aqui novamente: aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Então, tudo é o que chamo de lei do retorno. Tudo que fazemos, recebemos de volta. E isso pode, então, aprendermos que fora da caridade não há salvação. Isso que Kardec colocou, Fora da caridade não há salvação. Afinal, tudo que fazemos tem um retorno para nós. Então, fazendo bem, o retorno será algo de bom. Pensemos nisso e procuremos renovar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. Vejamos aqui a questão 873 do Livro dos Espíritos, no capítulo 11. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. E na questão 874,
A pergunta é: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que o outro parece injusto? Aí a resposta é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista, né? Então, muitas vezes nós deturpamos, né, a verdade, porque misturamos, né, as paixões ao conhecimento, à verdade, ao conhecimento da verdade, né? E tem mais uma pergunta, 875. Como se pode definir a justiça? E a resposta é: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E na questão 876 tem a seguinte pergunta: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? E a resposta é: o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em uma dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo: como desejaria que agissem com ele? Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Então, não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos para nós. E, né, devemos fazer aos outros aquilo que achamos que merecemos receber também de auxílio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, cujo título é Amar o Próximo como a si mesmo, tem o item 11 que fala sobre o egoísmo. E tem também o item 12 que eu vou ler. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis. Vou repetir, o item 12 sobre o tema o egoísmo. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrado disto. E pulando um parágrafo, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Quem dá essa mensagem é Pascal, em 1862. Então, se nós observarmos nossos dias de hoje, né, países em guerra, muitas agressividade aparecendo em muitos lugares, a todo momento. Então, são momentos difíceis, mas que
servem para nós estarmos refletindo esses ensinamentos do Cristo, né? Que diz, fora da caridade não há salvação. Espero que tenha sido útil essas colocações e que tenham todos uma boa semana.